Oi, gente, tudo bom? Hoje a provinha da gente é de história. Eu vou fazer com vocês o acompanhamento da prova para poder tirar algumas dúvidas, tá? Vamos iniciar. As trocas comerciais começaram ao redor do mundo há muitos anos. Então, as trocas comerciais, o comércio. Muitos países conseguiram alcançar sua riqueza através das buscas e conquistas realizadas em outros territórios, igual Portugal fez aqui no Brasil, lembra? Que Portugal veio aqui, pegou as riquezas e começou a vender. Então, ele melhorou o comércio através das riquezas que ele buscou em outro território. Número 1. O que são? Então, aqui eu estou querendo que vocês digam para mim o que são, o que foram as capitanias hereditárias, tá? Te explicar mais do que isso na questão da capitania hereditária, acaba dando a resposta. Mas lembrando que eram aqueles terrenos, né? Então, o que é isso? Expliquem para mim. No número 2, está assim. Circule abaixo quais foram as capitanias que prosperaram. Tiveram 2 que prosperaram. Então, qual foi? Itamaracá, Ilhéus, Pernambuco, Porto Seguro ou São Vicente? Tem que marcar 2 alternativas, não esqueça. No número 3 está assim. Informe alguns direitos e deveres dos donatários. Lembrando que os donatários eram os donos das capitanias, tá? Então, vocês vão ter que me dizer quais eram os direitos que eles tinham sobre as terras e quais eram os deveres. Continuando. O Américo Vespúcio, ele foi um navegador, né, que descobriu um novo continente. Qual o nome dado a esse continente? Como é que foi dado o nome do continente em homenagem ao Américo Vespúcio? Foi Ásia, África, América ou Europa? No número 5 tá assim. Em qual ano Pedro Álvares Cabral desembarcou no que hoje é conhecido como território brasileiro? Então, qual foi o ano que ele chegou aqui? Foi em 1550, 1500, 1700 ou 1580? Só tem uma resposta correta. No número 6, estou perguntando para vocês. Em qual região do Brasil os portugueses aportaram pela primeira vez? Em qual região, que é considerado hoje em dia um estado? Qual é? No número 7, tá aqui. Quais foram os primeiros habitantes encontrados no território brasileiro? Foram os portugueses, que quando os portugueses chegaram já tinham os portugueses aqui? Foram os espanhóis que já estavam aqui? Os indígenas ou os búlgaros? Número 8. Por que Portugal decidiu colonizar o Brasil? Ele não tinha colonizado o Brasil ainda quando ele chegou, mas ele decidiu colonizar o Brasil. Por qual motivo? Número 9. Que países ameaçavam diretamente o domínio português do Brasil? Tiveram alguns países que vieram começar a atacar para poder invadir o Brasil. Quais foram esses países? E no número 10, marque V para verdadeiro e F para falso. Então, vocês vão ler cada uma das alternativas e vão dizer se é verdadeiro ou se é falso, tá bom? Deus abençoe. Boa provinha!